Olá, muito obrigado porque você entrou mais uma vez no nosso canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Se você puder se inscrever em nosso canal, nós agradecemos muito. Você também pode compartilhar esses nossos vídeos com outras pessoas para que elas também possam participar destas mensagens bíblicas. Você também pode fazer seus comentários se você assim o desejar, ok? Agradecemos muito. Venha conosco no vídeo de hoje. Quando eu era adolescente, gostava muito de assistir um seriado, tanto na televisão, em filmes, também em desenho animado e também em gibi, de um cientista norte-americano, um cientista nuclear chamado Bruce Banner. Ele estava preparando uma bomba gama para o exército norte-americano e ele então foi atingido por esses tais raios gamas. E ele se transformou num monstro gigantesco, corpulento, de um físico avantajado e de uma cor esverdeada, que todos nós talvez conhecemos, o incrível Hulk. E ele tinha uma força sobrenatural, uma força descomunal, mas ele não ficava como este homem de verde o tempo todo. Ele se transformava nesta criatura quando havia momentos de estresse, momentos de perigo. Então ele se transformava neste personagem aí, o incrível Hulk, um homem extremamente forte. Pois bem, hoje nós vamos falar também de um outro homem muito forte nas Escrituras Sagradas, chamado de Sansão, que a semelhança do Hulk também não tinha uma força permanente. Ele, em alguns momentos ele era tomado de maneira sobrenatural por esta força gigantesca. Antes, porém, de nós entrarmos um pouco sobre a vida de Sansão, nós precisamos dar uma olhada no retrovisor e entendermos como o povo hebreu foi governado. A princípio eles foram governados pelos patriarcas, que eram uma espécie de pais espirituais do povo, das 12 tribos, como por exemplo Abraão. Na verdade as 12 tribos vieram a existir um pouco depois, mas pais espirituais do povo, como Abraão. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac Jacó. Foi com Jacó que surgiram aí as 12 tribos de Israel. Posteriormente eles foram governados por juízes, e Sansão foi um destes juízes e governou por cerca de 20 anos o povo. Os juízes, na verdade, exerciam função judiciais, militar e espiritual sobre o povo, principalmente num período em que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, que eram os inimigos de sempre do povo judeu. Posteriormente eles foram governados por reis, começando por Saul, primeiro rei, depois veio Davi, depois Salomão, depois veio o filho de Salomão, e aí as 12 tribos se dividiram. 10 foram para um lado, o reino do norte, e 2 ficaram ao sul, que foi a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que ficaram em Jerusalém. E nós encontramos essa história de Sansão lá no livro de Juízes, principalmente a partir do capítulo 13. E Sansão foi um personagem bíblico da tribo de Dan, dotado desta força descomunal, essa força sobrenatural que nós encontramos nas Escrituras. Principalmente dotado dessa força sobrenatural para defender o seu povo das mãos dos filisteus. Os filisteus eram inimigos que tinham vindo do Mediterrâneo e se fixaram na costa sul de Canaã. E a história bíblica começa dizendo que a mãe de
Sansão foi visitada por um anjo do Senhor e ela era estéril, ela não tinha filhos. A semelhança de Sara, que também não tinha filhos e que houve um milagre, a semelhança também de Ana, a mãe do profeta Samuel, e a semelhança também lá da mãe de João Batista, né? Também de maneira sobrenatural teve seu filho. Então foram personagens bíblicos que nasceram através de um milagre. A Bíblia não nos informa o nome da mãe de Sansão, apenas o nome do pai, o pai que se chamava Manoá. E o anjo então se aproxima desta mulher e diz: olha, você vai ter um filho. E esse seu filho será um nazireu. E o nazireu não podia cortar o cabelo desde o momento em que nascesse, no caso Sansão. Não poderia tocar em bebida forte, não poderia usar o vinho, não comia carnes imundas e também não podia tocar em cadáveres, nem de homens, muito menos de animais. E esse seu filho, disse o anjo, vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Esta vai ser a missão de Sansão. Esta mulher a princípio não tinha certeza de que se tratava de um anjo, e ela então procurou seu marido Manoá e contou: olha, um homem à semelhança de um anjo, não perguntei de onde veio, nem qual era o seu nome, falou que eu ia ter um filho. E Manoá então, um homem religioso, orou ao Senhor, disse: Senhor, mande este homem novamente, para confirmar realmente esta profecia. Alguns dias depois, a mulher de Manoá novamente estava no campo e o anjo, o personagem bíblico esse, se apresenta novamente para ela. E ela então correu até a sua casa e chamou seu marido, Manoá. E o anjo foi muito, a princípio eles não entenderam que tratava-se de um anjo, e o anjo passou algumas informações, né, principalmente para a mãe, e você também será um nazireu. A partir daquele momento a mulher também não poderia mais tomar vinho, comer comidas imundas, tocar em cadáveres, porque ela também seria um nazireu. E ela disse: você vai ser um nazireu até nascer seu filho Sansão, que será um nazireu também. Depois eles perceberam que tratava-se de um anjo do Senhor. Interessante que a partir daí a Bíblia faz um silêncio. E nós já encontramos Sansão já nascido e já adulto. E não há nada de informações no meio desse período. E a partir do capítulo 14, as Escrituras já apresentam Sansão, portanto, como um homem adulto. E ele então desce até uma localidade chamada Timnate. E as Escrituras dizem que ele viu uma mulher, uma filisteia, do povo filisteu, e agradou aos seus olhos. Interessante que ele viu uma mulher do povo inimigo, que ele deveria libertar seu povo das mãos dos filisteus. Ele vê uma mulher e se interessa por ela. E se aproxima do pai e da mãe e conta a novidade: olha, eu quero me casar com aquela mulher, quero tê-la. E os pais disseram: mas por favor, Sansão, será que não tem uma mulher aqui no meio do nosso povo, uma mulher da nossa fé? E ele disse: não, aquela me agradou aos olhos. Um homem apaixonado realmente faz verdadeiras loucuras. E esse foi um dos primeiros erros de Sansão. E haverá um efeito dominó agora, né? Vai haver uma sucessão de erros cometidos por esse homem. Um homem separado por Deus para uma missão especial, mas trata de maneira leviana as coisas de Deus. Triste história de Sansão. Agradou aos meus olhos. Apaixonado. Realmente um homem apaixonado faz verdadeiras loucuras, né? Talvez uma mulher também, né? A paixão é algo arrebatador. Faz a pessoa às vezes fazer verdadeiras loucuras. Jogar tudo fora, um futuro fora. Jogar o passado fora. É terrível, né? É uma força poderosa capaz de escravizar pessoas.
O segundo erro de Sansão é que quando ele desceu novamente àquela cidade, àquela localidade, diz que um jovem leão se voltou contra ele, e ele com as suas próprias mãos, sem nada nas mãos, ele pegou aquele jovem leão e rasgou ele, despedaçou como quem despedaça um cabrito. Tal era a sua força. Foi tomado por essa força sobrenatural que vinha de Deus, e ele agora despedaça aquele leão. A semelhança de Hulk, né? Agora não por causa de raios gamas, mas agora diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele então despedaça aquele leão com as suas próprias mãos. Tal era a força sobrenatural que se apossava daquele homem. Passado algum tempo, Sansão passou por aquele local novamente e foi ver ali onde estava a carcaça daquele leão, e ao chegar próximo percebeu que havia uma colmeia de abelhas dentro do leão, né? na caveira ali do leão. E ele pegou daquele mel, comeu, e ele cometeu já um outro erro gravíssimo, porque ele era um separado, um nazireu, não podia tocar em cadáveres, não podia tocar em pessoas ou animais mortos, e ele levianamente novamente agora comete mais um erro gravíssimo, e ainda sem contar ele dá para os seus pais esse mel. Veja que realmente ele não levava a sério o chamado de Deus para a sua vida. E quando a festa de casamento dele acontece com aquela Filisteia, né, aquela mulher da nação inimiga, ali os problemas também começam a ocorrer. Ele faz um enigma ali para que aqueles homens tentem descobrir, uma espécie de um jogo, e aquilo transforma-se num morticínio, né? A própria futura esposa, ela é chantageada por alguns dos convidados, e ela engana e conta o segredo, o enigma de Sansão, e eles descobrem o enigma. Então tudo começa errado, tudo continua errado na vida desse homem. Por fim, a esposa, ele descobre que a esposa o enganou, nem para as núpcias ele vai. O pai por fim dá a esposa para um outro homem, e quando ele volta lá para ver a esposa, já não era mais esposa dele. Ele fica indignado, coloca fogo, pega algumas raposas, ateia fogo nos rabos das raposas, né? Amarra no rabo das raposas algum material combustível e solta aquelas raposas nas plantações, nos cereais que incendeiam. Enfim, começa a haver uma série de problemas. Um efeito dominó de desgraça após desgraça, com os atos impensados de Sansão. Por fim, Sansão ele toma uma queixada de um animal, e com aquela queixada ele mata cerca de 1000 filisteus, 1000 inimigos. Veja só que força descomunal. A Bíblia diz também que ele arrancou as portas, os portões da entrada da cidade, que era algo extremamente pesado, com trancas e tudo, e levou aquele portão gigantesco até sobre uma montanha, levou nos ombros até sobre uma montanha, mostrando assim a sua força descomunal. Por fim, a Bíblia nos informa que Sansão se envolveu com uma prostituta. Então parece que a queda dele não tinha fim. Um homem escolhido por Deus para uma missão especial, agora envolvido com uma prostituta. Eu lembro que quando eu era jovem, ainda adolescente, eu assistia na televisão algumas mensagens do pregador norte-americano Jim Swaggart. Existe até hoje. E naquela ocasião ele foi flagrado saindo de um prostíbulo com uma prostituta, ou num motel com uma prostituta. Foi um verdadeiro escândalo. Um pregador do evangelho, um teleevangelista, agora sendo filmado, descoberto como uma prostituta.
nos Estados Unidos. Foi um verdadeiro vexame, uma vergonha pública. Existem vídeos na internet dele chorando, pedindo perdão à sua igreja, enfim, né, toda uma novela ali para quem quiser assistir, né? E agora Sansão também, infelizmente, envolvido com prostitutas. Mas na verdade este era o calcanhar de Aquiles de Sansão, né? Nós contamos essa história em outros vídeos, que a mãe de Aquiles, segundo a lenda grega, afundou num rio, né? Aquele rio tinha porções mágicas, e ela tomou o Aquiles e o banhou naquele rio. Ele tornou-se imortal, mas o único local que não havia sido atingido era o calcanhar. Por fim, os inimigos, numa batalha, descobriram o ponto fraco de Aquiles, que era o calcanhar, lançaram uma flecha envenenada no seu calcanhar, e ele então foi morto por esta razão. Então, da mesma forma, Sansão tinha um ponto fraco, que eram as mulheres, e agora ele estava envolvido com prostituta. E agora, posteriormente, ele se envolve com uma outra mulher, chamada Dalila, e os príncipes dos filisteus sabiam que Sansão estava envolvido com Dalila e chantagearam ela também, para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E depois de várias tentativas, ela descobre. Sansão confessa qual era o segredo da sua força, que na verdade eram os seus cabelos. Na verdade não eram os cabelos, né? A verdadeira força de Sansão vinha do Senhor, da fidelidade dele ao Senhor. Mas ele, ao revelar o seu segredo, que era um nazireu desde a infância, que ele tinha um pacto com Deus, então o Senhor se retirou dele. E agora nós encontramos Sansão novamente embriagado pela paixão, e com certeza havia bebido muito. E Dalila agora prepara realmente o bote final, a pá de cal sobre a vida de Sansão. Eu leio em Juízes capítulo 16 e o verso 17 em diante o seguinte: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram-lhe eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela e subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Estava descoberto o segredo da força daquele homem. E tragicamente o verso 21 ainda declara: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no como 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Colocaram esse homem de Deus, que negligenciou as coisas de Deus, o chamado de Deus, como um animal para moer um moinho, mover um moinho. Ali estava o futuro trágico daquele homem. E as Escrituras nos informam que fizeram uma verdadeira festa com Sansão, né? No seu estádio, né, que eles tinham, um lugar de festividade, um local que eles tinham ali de festividades, colocaram Sansão para ser ridicularizado. Riam dele. Informa-nos o verso 23: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam:
nossos deuses nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Estavam alegres porque o Deus deles, Dagon, havia entregue Sansão nas suas mãos. Que trágico para um homem de Deus. Alguém que era para ser um instrumento nas mãos de Deus, para libertar o seu povo dos seus inimigos, agora estava sendo ultrajado, estava sendo escarnecido pelos seus próprios inimigos. O verso 25 diz que nessa festividade, que eles faziam ofertas ali a Dagon, disseram: traz, no verso 25, né? Diz o verso seguinte: disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Se tornou um palhaço circense para eles. O homem de Deus virou um palhaço circense. Diz o texto bíblico ainda: trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. E ali estava um verdadeiro escárnio daquele homem. Bem, eu quero conversar contigo agora, meu amigo. Quem sabe eu estou falando com alguém que infelizmente também negligenciou o chamado de Deus para a sua vida. Quem sabe estou conversando com alguém que infelizmente atrapalhou todo o plano de Deus para a sua vida. Quem sabe Deus tinha planos gigantescos para a sua vida. Você, quem sabe, até começou bem e você se desviou do projeto de Deus. Deus queria usá-lo de maneira especial, de maneira poderosa, mas você, infelizmente, andou por caminhos errados, à semelhança de Sansão. Quem sabe eu estou conversando com uma pessoa que se encontra com os olhos vazados, furados também, sem esperança, alguém que não tem mais forças para continuar, para caminhar, que tem uma consciência culpada, se sente com o coração pesaroso. Quem sabe eu estou conversando com alguém que se encontra sem esperança e até acha que não há mais salvação para ele. Quem sabe você já, à semelhança de Sansão, você acha que o Espírito do Senhor o abandonou, que você chegou no fundo do poço, longe de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que a história de Sansão nos mostra uma coisa bem diferente disso. Que não há caso perdido para o Senhor. Que não há poço tão fundo que nós não possamos ainda sair de lá. Não há lugar tão longe que tenhamos ido de Deus que nós não possamos nos retornar novamente para os seus braços. Não há. A história de Sansão nos mostra isso. E a Bíblia nos apresenta que quando Sansão estava ali com um verdadeiro palhaço circense, havia um menino, um moço que andava conduzindo ele pela mão, e ele perguntou: onde estão as colunas que seguram esta construção? Havia 2 colunas que seguravam aquela casa. Diz que havia 3.000 pessoas que estavam ali só sobre o telhado, homens, mulheres, rindo, se divertindo de Sansão. Ali estavam os príncipes dos filisteus, a nata dos filisteus estava ali. E Sansão coloca uma mão numa das colunas, a outra mão na outra coluna, e ele faz uma última oração, que encontramos aqui no versos em Juízes, encontramos em Juízes capítulo 16 e os versos 28 a 30. Diz o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustentava, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas. Com a mão direita
em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Se nós lermos o livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver que Sansão está incluído entre os heróis da fé. Os heróis da fé. Ainda ele teve um grande finale. Teve um grande finale. Deus ainda usou este homem nos últimos momentos de sua vida, para a missão que lhe havia sido designada. Eu quero dizer que Deus pode te usar ainda, meu amigo. Nada está perdido ainda. Nada está perdido, meu amigo. Eu fico pensando que enquanto Sansão movia aquele moinho, cego, deve ter chorado muito. Quantas lágrimas ele deve ter derramado. Deve ter feito uma introspecção de sua vida, as oportunidades jogadas fora, o privilégio que ele recebeu de Deus de ser um instrumento em suas mãos. Mas Deus usou esse seu servo nos últimos momentos da sua vida. E você, meu amigo, pode ser usado por Deus ainda. Ore comigo agora. Meu Deus, eu estou orando em favor dessa pessoa que está assistindo este vídeo. Este jovem, este senhor, quem sabe idoso, maduro, esta mulher, esta jovem, essa senhora, que quem sabe, Senhor, a semelhança de Sansão, ao olhar para trás da sua vida, os rastros não são bons, Senhor. Talvez esteja arrependida do que fez, da sua vida passada, mas, Senhor, damos graças a Ti porque, embora possa haver no nosso passado cicatrizes, marcas profundas, o nosso futuro ainda está intacto, Senhor. E pode haver os melhores anos, os melhores dias de nossa vida ainda daqui para frente ao Teu lado. Portanto, abençoe esta pessoa. Cure as suas feridas. Queira passar um bálsamo nesse coração machucado, Senhor. Usa ela em Tuas mãos. Ela possa ter também um grande finale na história de sua vida ao Teu lado. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Eu te peço em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém.